Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar os pontos notáveis de um triângulo. O primeiro ponto notável que nós vamos estudar é o ortocentro, que nada mais é que o encontro das alturas deste triângulo. Bom, então vocês sabem que o triângulo ele tem 3 lados, então logo ele vai ter 3 alturas. O que é importante vocês saber é que toda vez que eu traço uma altura, ela forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então aqui essa altura do vértice B até o lado oposto, ela me dá um ângulo de 90 graus dos dois lados. Essa altura do vértice A até o lado oposto, BC, também me deu um ângulo de 90 graus dos dois lados. E a altura relativa do vértice C até o lado oposto, AB, também me dá um ângulo de 90 graus dos dois lados. Todas essas alturas elas se encontram em um ponto. E este ponto é o que nós chamamos de ortocentro. Então, o ortocentro é o encontro das alturas. Outro ponto notável no triângulo é o baricentro, que é o encontro das medianas. Bom, então nós temos aqui o lado que vai de A até B. Então, o que é mediana? A mediana ela sai do ponto médio, ou seja, da metade desse lado, e vai até o vértice oposto. Isso vai acontecer nos 3 lados. Aqui nós temos o lado BC, o ponto médio dele, que é a metade desse lado. E depois nós ligamos esse ponto médio até o vértice oposto. E por último, nós temos aqui o lado que vai de A até C. Encontramos o ponto médio dele, ou seja, a metade dele, e levamos até o vértice oposto. Então essas são as medianas. Vocês vão notar que elas se cruzaram todas em um ponto. E este ponto é o que nós chamamos de baricentro. É muito importante lembrar que mediana, ela divide o segmento na metade. Então, por exemplo, se de A até este ponto eu digo que mede x e deste ponto até C mede 5, qual o valor de x? É 5 também, desde que esse segmento de reta seja uma mediana. Terceiro ponto notável que nós vamos ver é o incentro, que é o encontro das bissetrizes. E o que são bissetrizes? Bissetriz é uma semirreta que sai do vértice e divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui formado em A, se eu disser para vocês que ele tem 80 graus e eu tracei uma bissetriz neste ângulo, então eu dividi ele em 2 partes iguais. Logo, esse será um ângulo de 40 graus e esse será um ângulo de 40 graus. A mesma coisa acontece nos outros 2 vértices. Aqui nós traçamos uma bissetriz e aqui nós traçamos uma bissetriz também. O encontro dessas bissetrizes é o que nós chamamos de incentro. E por que incentro? Porque ele é o centro da circunferência inscrita. Gravem isso, que a bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, se eu digo para vocês que este ângulo vale y e este ângulo vale 45 graus, nós podemos dizer que y é igual a 45 graus, ok? E o último ponto notável que nós vamos ver é o circuncentro. E o circuncentro é o encontro das mediatrizes. E o que são mediatrizes? A mediatriz, ela divide o segmento ao meio. Então, aqui nós temos o segmento de reta que vai de B até C. A mediatriz, ela sai da metade desse segmento, porém, ela não vai até o vértice oposto, que é o caso da mediana. Ela sai desse ponto médio, formando um ângulo de 90 graus com este segmento. Então, aqui nós vamos ter 2 ângulos de 90 graus. Aqui a mesma coisa, e nesse segmento AC, a mesma coisa. Então, a mediatriz ela sai do ponto médio dos 3 segmentos e forma um ângulo de 90 graus com a base. Agora, essas 3 mediatrizes elas vão se encontrar em um ponto. E este ponto é o que nós chamamos de circuncentro. Porque se nós traçarmos uma circunferência, todos os vértices desse triângulo estarão equidistantes ao centro dessa circunferência. Então, nós teremos ali o triângulo totalmente dentro da circunferência, diferente do incentro, que tem a circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.